amigos que acompanham. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, um podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, BR Condos, Casa do Capitão Gastronomia e Eventos e Masti Soluções Contábeis. E neste bloco do programa, nós recebemos com muita honra um convidado que a gente quer há muito tempo trazer aqui e agora coincidiu que deu certo, ele está aqui, o diretor da H Marcato, André Marcato. André, seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Muito obrigado pelo convite, Wagner. É um prazer estar aqui. André, queria que você contasse um pouco, primeiramente, a gente tem aqui, inclusive, aqui está entre os livros aqui na nossa mesa agora, né, o livro do Cidade das Águas, né? Mas a gente, antes de falar desse projeto, que realmente é revolucionário, né, para a nossa cidade, para o nosso estado até de uma forma mais ampla, eu queria que a gente falasse um pouquinho da H Marcato antes, né? Como é que nasceu essa empresa, né? E como é que surgiu esse convite para vocês fazerem parte desse projeto tão importante? Legal. Obrigado, Wagner. Obrigado por estar aqui. Uma boa tarde a todos. Acho que o estar presente na Cidade das Águas, ele foi um convite que veio da diretoria da Cidade das Águas, do comitê. Muito linkado à nossa história também, é o que a gente se propôs quando nós abrimos como H Marcato. O meu pai, o Luiz Marcato, ele está no mercado de incorporação desde 2003, onde ele tinha fundado uma outra incorporadora. E em 2018, nós resolvemos tomar essa iniciativa de montar uma incorporadora familiar. Os nossos sobrenomes é que cunham H Marcato, que é o Heinz Marcato, então é uma tradição italiana também, de colocar o sobrenome da família à frente da empresa, para demonstrar seriedade, demonstrar que nós estamos totalmente convictos disso e que muito se une, sabe, essa diferença de vida pessoal, profissional, ela acaba sendo a mesma coisa porque a gente está lidando com a vida das pessoas, com o lar das pessoas, né? Então nós viemos justamente para construir o lar das pessoas, com tudo que existe hoje em altíssimo padrão de acabamento. As pessoas sabem que quando você vai construir a tua casa, você não vai economizar naquilo ali, você vai sim escolher o melhor. Com muita tecnologia, então a gente entrega o que tem de mais moderno em tecnologia nos apartamentos. A gente unindo a arquitetura para que os empreendimentos fiquem bonitos, porque a gente está sempre hoje mudando a paisagem das pessoas que moram no local e tem empreendimentos bonitos. E com design de interiores de uma forma que ele sempre fique relevante, porque a vida das pessoas merece esse conforto, merece essa beleza. Então, unindo o que tem de melhor em padrão de acabamento, beleza, arquitetura e tecnologia. Então, a gente vê hoje o alto padrão e o luxo como um conceito que agregue na qualidade de vida e na experiência do morar daquelas famílias. Não necessariamente apenas uma assinatura de algo que você pagou por isso, mas você entender que aquele teu lar, ele te traz uma experiência de viver diferente. E a Cidade das Águas, quando ela estava procurando por um parceiro para trazer os apartamentos acima de 200 metros quadrados, então de 200, 300, 490, ela precisou procurar quem tem essa conexão com esse mercado de luxo, dessa visão mais moderna, que é a visão do luxo trazendo uma experiência de morar diferente, que entregasse, que tivesse certeza, que pudesse confiar, que passassem todos do diligence. Então a H Marcato foi escolhida e convidada para poder trazer esse empreendimento diferencial. O nosso empreendimento da Cidade das Águas, assim como os 3 primeiros que estão lançando agora, serão sempre os únicos frente praça. Então sempre o frente mar, vamos dizer assim, né? São sempre os 3 empreendimentos mais relevantes da história da Cidade das Águas, e vai ser uma história muito longa. Então é uma responsabilidade muito grande para nós também estar lá dentro nesse momento e poder mostrar para Joinville, para Santa Catarina, para o Brasil todo, o que a H Marcato realmente tem de proposta de valor para quem vai morar ali. Esse convite é como se fosse um certificado de que vocês são reconhecidamente a empresa que melhor enxerga esse mercado de alto padrão? Eu acredito que é como se fosse isso, sabe? De uma forma mais humilde, assim, a gente realmente tem uma conexão muito boa entre nós, família, e quando eles fizeram o convite, eles fizeram indo no empreendimento nosso, vendo exatamente o que nós entregamos e é exatamente isso que a gente espera que você entregue lá, dali maior. Então, eu acredito que é uma forma, assim, nós vemos isso como um reconhecimento e nós nos sentimos muito honrados por ter
por terem sido feito o convite para nós. E como é que foi a sua trilha dentro da Gamarcato, né? Como é que você começou? Quais as atividades que tu desempenhou ali dentro? A Gamarcato, ela é uma consequência de toda uma trajetória da nossa família. Então, a minha mãe começou no mercado imobiliário em 2000, com a imobiliária que foi a primeira em Joinville a trazer imóveis na internet. E a gente era criança naquela época, eu e minha irmã, e a gente acompanhou tudo isso. Então, nós íamos em plantões, eu com 14 anos ajudei a imobiliária a fazer serviços de cartório. Naquela época era muito... Você tinha que ir para vários lugares em Joinville. Acompanhava negociações. Meu pai, na época da incorporadora, trazia projetos para casa para a gente ficar olhando plantas, dando sugestão. E quando nós atingimos maioridade e a gente pôde vir de uma forma mais profissional, agregar para a empresa, nós começamos pela imobiliária da minha mãe, que é a Auto House. E dentro daquele momento do mercado imobiliário, que era 2014, 2015, nós estávamos enfrentando uma crise muito grande no mercado imobiliário, nós identificamos uma oportunidade que era fazer um aluguel de alto padrão, uma imobiliária que atendia apenas aluguéis de alto padrão. E não tinha isso, nós não tínhamos isso na família, minha mãe nunca tinha feito. Então eu abracei essa causa, eu fiz Empretec, abri o setor, eu estruturei o setor de locação todo da imobiliária, contratei pessoas, contratei sistemas, automatizei tudo, profissionalizei, coloquei gerência. E aí eu demonstrei para dentro da família que eu posso criar um negócio de sucesso, que eu tinha aquela autoridade naquele momento comercial, de empresas, de gestão. E, por outro lado, a minha irmã, ela entrou na imobiliária também, na empresa, ela desempenhou todas as funções, ela cobriu todas as licenças de maternidade de todo mundo da imobiliária, então foi para o financeiro, para o jurídico, para o marketing, para tudo. Ela pôde vivenciar toda a trilha administrativa. Nós fundamos o conselho da imobiliária, e então nós dois nos demonstramos aptos e entregamos valor para a empresa primeiro e para a família, para não entrar como herdeiro, sabe? Quando a gente resolveu tudo isso, porque a gente já pensava em montar uma incorporadora nossa, apenas da família, para a gente poder ter essa construção de longo prazo. Então, quando nós montamos a Gamarcato, eu também fiz engenharia civil, eu também sou formado em engenharia civil, minha irmã é formada em administração. Nós montamos a Gamarcato em sociedade. E não assim, o Marcato fundou uma empresa e agora vem os filhos como herdeiros, não. O Marcato, ele tem a expertise dele, ele tem sim o nome dele, ele tem todo o histórico e o reconhecimento de tudo que ele fez, as pessoas são muito ligadas a ele. Mas eu entrei com a minha experiência em gestão, com a minha experiência comercial, e com tudo isso que a gente viveu junto com eles ao longo do tempo, a minha irmã também, com toda a experiência que ela teve também em gestão, administração, marketing. Nós entramos como sócios na Gamarcato, fundamos a empresa e a gente se desvinculou da imobiliária. E hoje nós três atuamos apenas na Gamarcato Empreendimentos. Nós temos parceria com todas as imobiliárias de Joinville, nós atendemos muito bem todas elas, estruturamos a empresa toda. E cada um tem uma função. O Marcato acaba sendo mais o presidente da empresa, linkado muito com a parte de engenharia também. Eu atuo na parte de direção comercial e liderança de novos projetos. E a Yolanda atua muito na parte administrativa, marketing, jurídica. Está muito ligada ao financeiro também. E também ela está junto nessas decisões mais estratégicas de gestão da empresa. Tem uma situação que é bem comum, que talvez você possa... concordar com isso, ou até dar mais incrementos em relação a isso, né? Você conversava comigo antes, o seu pai é engenheiro, mas é engenheiro mecânico, né? Isso, e trabalhou em grandes empresas aqui de Joinville. Essa experiência de grandes empresas, eu vejo assim, hoje é comum algumas empresas falar, eu vou criar um projeto com padrão Porsche, não sei o quê, porque é aquela coisa toda. Um engenheiro mecânico que atua numa grande empresa, uma multinacional em Joinville, ele já vem com essa ideia, né, de meio Porsche, assim. Eu acho que ele conseguiu possivelmente colocar isso também na construção civil, que talvez até então não era tão padronizada, não se pensava muito na metodologia e tudo mais, né? Isso é uma coisa que veio muito forte com ele e que ele quis trazer, ele trazia essa ideia logística e técnica da cabeça do engenheiro. Quem faz engenharia civil engenharia. Quem faz engenharia, seja civil, mecânica,
você entende que a engenharia em si ela é muito complexa. Você precisa refazer o teu cérebro de uma forma, sabe? Para você poder concluir o curso. Passar no vestibular é a coisa mais fácil que tem. Eu concluir o curso que é a parte difícil. Então, apesar dele ter feito engenharia mecânica, ele teve uma experiência na indústria. Ele participou, por exemplo, do primeiro projeto de frigobar no Brasil. Ele era o líder de desenvolvimento de novos projetos, ele viajava o mundo, ele foi para a Alemanha, para a Suíça, ele via esses projetos diferentes que estavam acontecendo e eles traziam para cá e montavam isso aqui. Então, ele participava muito e eles têm um formato que é o que ele trouxe muito para dentro da empresa, em que você tem uma gestão em engenharia participativa. Então, assim, dentro da Gamarcato, o projeto, beleza, ele nasce conosco, ele nasce com a arquitetura, mas a arquitetura não vai até o final sozinha. Ela não vai até a aprovação da prefeitura sozinha. Quando a gente tem um início de um projeto, o projeto vai para esse direcionamento, esse é o terreno, vai para esse direcionamento, essa metragem. Quando ele está tomando forma, a gente traz todos os times junto, todos os times de engenharia, a gente traz a empresa já contratada de hidráulica, elétrica, a gente traz o pessoal de automação, a gente traz todos os nossos parceiros que vão atuar naquele empreendimento, paisagismo, design de interiores, todo mundo que vai atuar naquele empreendimento após a aprovação para a gente entrar em projeto executivo, eles entram no início e eles participam da discussão do projeto junto com a gente desde o início. Para que dessa forma, quando ele seja aprovado, ele já vai aprovado muito mais maduro. Isso torna a fase de projetos da Gamarcato mais demorada. Então, nós não levamos 6 meses para desenvolver e aprovar um projeto, a gente demora cerca de 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos para aprovar um projeto. Mas são projetos muito melhores, muito mais bem trabalhados, eles já nascem, já está indo para a prefeitura antecipando a execução e como cada coisa vai ser, a diferença dos níveis, os acabamentos, ele nasce muito, muito mais maduro. E aí a execução, o executivo ele já é muito melhor. Eu vi, me chamava a atenção um prédio, fica até próximo aqui da TVB, do Instituto da TVB aqui em Joinville, e tinha um prédio que estava assim, não estava mais na fase de acabamento, parecia, já estava talvez até pintado, mas não tinha ainda as janelas e tudo mais, mas tinha sacadas, tudo certo, de repente, de um dia para o outro apareceu ele cortado, e aí eu vi que eles estavam fazendo instalação de coisas de ar-condicionado. É mais ou menos isso, né? Não tem como você adiantar uma parte sem outra, não. Tem a minha parte, então todo mundo tem que meio que participar junto para evitar um retrabalho, para evitar coisas assim, né? Sim, isso precisa acontecer e a gente traz muito a parte executiva durante o projeto, porque tudo precisa casar para chegar na obra certinho, porque senão você atrasa o cronograma, você tem retrabalho, você tem materiais que as esquadrias elas não estão no padrão correto. Uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, a gente faz um decorado do apartamento, o que vai para o folder já é um decorado, que se a gente efetivamente for executar decorado no empreendimento, como nós já fizemos, é exatamente aquilo que está no folder. Por que a gente faz isso? Porque daí o nosso elétrico e hidráulico, ele já está certinho de acordo com a posição correta da cabeceira da cama, do ar-condicionado, do armário. Nós já posicionamos os shafts para não gerar o ruído. A gente já posiciona a janela nos lugares mais estratégicos para fazer aproveitamento melhor de cabeceiras, de armários. Então o projeto nasce muito mais maduro e todo mundo precisa estar junto disso antes para poder fechar pé direito, poder fechar a esquadria, poder fechar a porta, sabe? Acho que fazer isso depois é muito perigoso e não fica realmente tudo bem redondinho, bem estruturado, como a gente fala que é o nosso conceito de alto padrão, sabe? Porque, na verdade, vai ficar com uma impressão ruim da incorporadora, não, né? Dizer, não, mas não foi o projeto que eu não pensei. Acaba sobrando para vocês, então é melhor vocês pensarem em tudo para que o cliente realmente não tenha problema. O que a gente está construindo hoje é a Gamarcato como uma assinatura. Então, você sabe que você está adquirindo um empreendimento da Gamarcato, você sabe que teve muito tempo de preparação antes e é um projeto muito maduro e completo.
E por falar em projeto, e esse projeto do Cidade das Águas, né? É um projeto de vocês ou vocês só são responsáveis pela construção em si? Não é um projeto nosso, é um projeto nosso. O que acontece? A Cidade das Águas, ela nasce com um master plan, com os melhores arquitetos do Brasil, com a consultoria dos melhores urbanistas do mundo, que é o Yang Yao e o Max. Então, já foi se criado que aquela quadra específica onde nós estamos seria apartamentos acima de 200 metros quadrados. O arquiteto, o escritório de arquitetura que ficou responsável foi a metro quadrado aqui em Joinville. Então, nós fomos apresentados para eles naquele momento, para aquela equipe específica, porque eles ranquearam muito bem, eles foram os melhores dentro de todo o master plan, dentro dos ranqueamentos. Só que a expertise do apartamento, da planta, de como ia ser a distribuição das duas torres, como que é o dia a dia, o que tem que entregar, sabe? A expertise da incorporação, ela é da H Marcato junto com o metro quadrado com os arquitetos. Não é algo assim, pega a Marcato para construir, não. A gente teve muito trabalho, tem muitas mãos ali nossa, tem muito, assim, uma genialidade da metro quadrado. O Miguel Canhas e a Canas e a Cleo, que foram equipe de arquitetos dentro da metro quadrado e que foram responsáveis pelo projeto, eles são geniais. Mas tem sim, o incorporador, ele dita muito do que vai acontecer em disposições de plantas, em posicionamentos de elevador, em posicionamentos de janela, para garantir a melhor experiência do dia a dia. E até o conhecimento do mercado, na verdade, né, em relação aos clientes, né? Sim, porque você, assim, no final do dia você tem algo que é extremamente diferente e único, que é a Cidade das Águas, que funcionaria por si só sem os apartamentos ali. Mas é algo privado, então precisa viabilizar comercialmente ou financeiro para aquilo ali acontecer. Então existe como você morar lá dentro, que são os apartamentos. Mas não adianta você chegar num melhor nível que existe urbanismo do mundo e na hora que você chega no apartamento, e o apartamento ele não está naquele nível. Então ele precisa realmente ser algo diferencial. Então a nossa responsabilidade com o Arbo, que é o nosso empreendimento Cidade das Águas, é entregar ele no nível que o Cidade das Águas está entregando também, que é o que tem de melhor hoje urbanismo no mundo. Então nós estamos muito orgulhosos do como o Arbo está hoje. Ele está um empreendimento já mais de 65% dele vendido, está quase 70% do prédio vendido já, com uma aceitação muito boa no mercado joinvilense. E com certeza vai ser o lar de muitas pessoas felizes lá naquela região. A gente vai ver algumas imagens enquanto a gente conversa, mas eu queria que você me explicasse como que é algo diferenciado, né? Tem a parte mais residencial, tem a parte... Eu queria que você explicasse um pouco dessa... Como é que funciona lá? Para você ter o conceito hoje do Cidade das Águas de urbanismo, que é você ter parques, praças, ruas, calçadas largas, você também precisa ter as lojas. Então, o térreo de todos os empreendimentos são salas comerciais que vão de lojas a restaurantes, farmácias, cafés, açaís. Então, esse mix e exatamente o que fica em qual loja é de responsabilidade da Cidade das Águas para garantir o uso intuitivo de tudo. Então, próximo do espaço pet, por exemplo, vai ter uma pet shop. Num local onde há um largo, onde as pessoas precisam sentar para conversar, vai ter café, vai ter açaí. Numa esquina bonita com o que a gente já preparou com exaustão, vai ser um restaurante. Então, eu já sei exatamente aonde podem e onde serão os restaurantes dentro do térreo do Arbo, por exemplo, porque já foi feito para isso. Então, a gente vai ter um térreo com comercial que vai realmente agregar na vida e no dia a dia de todo mundo que vai circular na Cidade das Águas. As pessoas vão querer ir lá para viver aquilo. Aquela é a vida, porque a região já é uma região carente disso. Joinville já carece desse lazer. E em cima dessa área de comercial são os apartamentos, são os empreendimentos, são as partes residenciais. Mas não tem nenhuma conexão. Então é estritamente residencial, nada se conecta, não tem nenhuma infra que passa por um corredor, nada. Tudo que é comercial externo e é totalmente separado do resto que é o empreendimento residencial, para dar exclusividade, privacidade e segurança para aqueles moradores lá. E as pessoas que vão morar ali, elas moram no empreendimento que não tem fundos, ele é sempre frente. Ele é frente para o musicário, ele é frente para o parque, ele é frente para a mercadoteca. Todos eles vão ter um conceito muito ótimo em insolação, em sol, em ventilação.
né? Então você tem muito conceito de qualidade de vida. Então você tem esses empreendimentos residenciais. A gente já tem já tem fechado a parceria com o Angelone, para ter um Angelone lá na praça, já vai ter uma academia, que vai ser uma academia das melhores de Joinville também, ali no meio das águas. E já tem lugares e terrenos específicos, como tem o terreno do Musicário, já tem um terreno que vai ser um hotel 5 estrelas, e tem outras coisas que vão acontecendo ao longo das águas, além dos residenciais, como o Medical Center, salas comerciais, sabe? É realmente um ecossistema para que quem mora lá dentro dificilmente precisa pegar o carro para sair de lá. Sim. E aí tem uma outra situação que eu queria que você destacasse. Você falou em 65% já vendido, né? Isso. Teve uma primeira etapa, né, que foi feita algumas vendas, agora começa uma segunda etapa. Você tem uma noção da valorização que já teve desse período, de uma etapa até a outra, mais ou menos, assim, não? Olha, a valorização percentual, ela acaba sendo um pouco relativa também ao empreendimento, à vista, ao momento daquele empreendimento. Eu acho que por mim, o que eu posso dizer é que a gente teve mais de 20% de valorização nos apartamentos da primeira etapa para agora, porque nós já estamos num outro momento. A gente já, no Arbo, nós já fizemos o reajuste de encerramento da segunda fase da tabela. Nós já estamos hoje com o Arbo mais precificado para o que vai acontecer no que vem, que é o Mercadotec. Então, nós já tivemos apartamentos que valorizaram mais de R$1 milhão nesse último ano. Sim. Então, assim, de qualquer forma, não importando a etapa, a valorização vai continuar e sempre vai ser um bom negócio. O que a gente fala, assim, que nós não conseguimos prever e exatificar, dar com exatidão o que vai ser, qual vai ser, quantos metros quadrados vai ser daqui para frente. O que a gente sabe é que o Cidade das Águas, ele tem muitas surpresas ainda. E ele eu acredito que o Cidade das Águas é o melhor lugar para se morar do mundo. Eu acho que é o que tem de melhor em urbanismo no mundo. Numa região, num país onde nós não temos catástrofes ambientais, nós não temos guerra. Num estado promissor, com lazer e com indústrias, com residência, com serviço, com cultura. Numa cidade que é uma das melhores para se morar do país e do mundo, muito próspera, com indústrias, com serviços, e agora com lazer, que é a Cidade das Águas. Então, a gente não sabe, não dá para te dizer qual vai ser a valorização dos apartamentos frente praça, por exemplo, frente Musicário, frente parque. Mas o que eu sei é que vai ser sempre o maior metro quadrado da cidade. Então, sempre, por exemplo, eu tenho um apartamento lá que só tem um dos apartamentos de 3 suítes, 230 metros quadrados, frente praça, só tenho mais um. E todo mundo que comprou para morar. Então, André Marcato vai morar lá? Se Deus quiser, sim. A Tina e o Marcato tem um apartamento lá. A Tina e o Marcato tem um apartamento lá. Eu estou mais focado em ajudar as famílias a morar lá naquele momento. Tem um apartamento que eu estou de olho já. Se não vender para alguém, a gente fica lá. Mas se não, se vender, eu vou fazer alguém muito feliz lá naquele apartamento. Que legal. André, queria agradecer. A tua presença aqui foi muito legal. Te conhecer pessoalmente, contar um pouco dessa história. Queria que você aproveitar para convidar sua mãe para estar aqui também em algum momento, na oportunidade, ela tendo agenda, para ela contar um pouco dessa história. Acho que ela tem muita história para contar, vai ser muito legal. E sempre ficar à disposição aqui, né? Sempre que tiver novidades, eu sei que tem outras etapas, né, desse projeto e de outros projetos, a qualquer momento pode ser essa janela para a Gamarcato mostrar os projetos que sempre embelezam mais a nossa cidade. Obrigado, André. Obrigado a você, velho. Obrigado pelo convite e obrigado a todos que estavam nos assistindo e nos ouvindo aqui hoje. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou nesse bloco e na sequência tem a outra incorporadora que faz parte desse grande projeto que é a Cidade das Águas, que é a Hausten. Então aguarde um instante só que daqui a pouco nós já voltamos.